Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo. Pablo hablando a los Efesios, Paulo falando aos Efésios, haciendo una analogía entre Cristo y la fazendo iglesia, uma analogia entre Cristo e a igreja, y el esposo y la esposa. e entre o esposo e a esposa. Pablo dice que Cristo se entregó por la iglesia Então Paulo diz que Cristo se entregou pela igreja para santificarla para santificá-la por el lavamiento de la palabra. pela lavagem da palavra. Son dos asuntos. São dois assuntos. Uno, Cristo entregándose por la iglesia, Cristo se entregando pela igreja. y el otro, E o outro, Cristo santificando a la iglesia Cristo santificando a igreja. para presentársela como una virgen, Para apresentar como uma virgem, una iglesia gloriosa, uma igreja gloriosa, que no tiene mancha que não tem mancha ni arruga. nem ruga. Nosotros vamos a leer el capítulo 14 de Nós Levítico, vamos ler o capítulo 14 de Levítico, que habla acerca de la lepra. que fala acerca da lepra. Y vamos a usar una de las figuras E vamos usar uma das figuras de la lepra en la casa da lepra na casa como parte de la obra que Cristo hace como parte da obra que Cristo faz con su casa, con su iglesia, com a sua casa, com a sua igreja, a fin de que su casa com o propósito de que a sua casa no tenga mancha ni arruga. não tenha mancha nem ruga. En este caso, Então, nesse caso, que no tenga lepra. que não tenha lepra. Entonces vamos a leer el pasaje de Levítico Vamos ler a passagem de Levítico como un pasaje tipológico como uma passagem tipológica para lo que vamos a estudiar. para o que vamos estudar. Entonces, Levítico 14, Então, Levítico 14, verso 33. o versículo 33. Habló también Jehová a Moisés y Aarón diciendo: Falou também o Senhor a Moisés, dizendo: Cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, quando entrarem na terra de Canaã, la cual yo os doy en posesión, a qual vos darei em possessão, si pusiere yo plaga de lepra se eu enviar praga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión, em alguma casa da vossa possessão, vendrá aquel de quien fuere la casa o dono da casa fará saber aviso al sacerdote diciendo: ao sacerdote, dizendo: algo como plaga ha aparecido en mi casa. parece-me que há algo como praga em minha casa. Cuando tú miras los pasajes anteriores, Quando você olha as passagens anteriores, viene hablando Moisés acerca de cómo tratar la lepra. então Moisés vem falando como tratar acerca da lepra. La lepra en las escrituras es una figura del pecado y de la corrupción. A lepra é uma figura acerca do pecado e da corrupção na Bíblia. Mas es interesante que se habla de la lepra en varios aspectos. Mas é interessante que fala da lepra em vários aspectos. La lepra en la A persona, lepra em uma pessoa, la lepra en la ropa a lepra na roupa y ahora en este pasaje la lepra en la casa. e agora nessa passagem a lepra numa casa. Este pasaje nos va a servir, como decíamos, Então essa passagem vai nos servir, como vinha falando, un poco para examinar pouco para examinar, no el pecado não o pecado como tal en la vida de una persona, como o pecado na vida de uma pessoa, sino específicamente mas sim especificamente el pecado en la casa, o pecado numa casa. mas no en la casa del israelita, Não numa casa de um israelita, sino el pecado en la casa de Dios. mas sim o pecado na casa de Deus. Porque aunque a veces pareciera sorprendente, Porque ainda que pareça surpreendente, es muy común, é muito comum, y más en nuestros días, ainda mais nos nossos dias, encontrar que la casa de Dios encontrar que a casa de Deus está llena de asuntos está cheia de assuntos que no corresponden que não o correspondem que no deberían corresponder ou que não deveriam corresponder a la casa de Dios. à casa de Deus. Mas el pasaje nos dice Mas a passagem nos diz
que cuando lleguemos a la tierra prometida, que quando chegamos na terra prometida, es posible que apareciera la lepra en la casa. é possível que apareça a lepra na casa. Así como ese pasaje Então, como essa passagem, nos advierte de que esto le podría suceder a un israelita, sabendo que isso poderia acontecer a um israelita, también Jesús também Jesus y muchos de sus e apóstoles muitos dos seus apóstolos, advirtieron que era muy posible que la iglesia eles advertiram que era muito possível que sua igreja fuera invadida fosse invadida por asuntos, por assuntos por doctrinas, ou doutrinas aún por personas e ainda por pessoas que no corresponderían que não corresponderiam a la gloria y a la santidad à glória e à santidade de la casa de Dios. da casa de Deus. El primer aspecto interesante Então, o primeiro aspecto interessante es que en el verso 35 dice, é que no verso 35 diz: al final, algo como plaga ha aparecido en mi casa. algo como casa apareceu em minha casa. Final do verso 35. El israelita O israelita, en algún momento em algum momento, comenzaba de pronto a notar que ciertas manchas no eran ele normales en la começava a casa. perceber de repente que certas manchas não era normal na sua casa. Él debería de alguna manera, Então, de alguma maneira, él debería estar vigilando su casa. deveria estar vigilando a sua casa. Así también Da mesma maneira, Dios por las escrituras Deus, pelas Escrituras, nos manda a nosotros a velar então manda a nós também velarmos como cristianos. como cristãos. No es solo un asunto de los líderes de la iglesia, Esse não é um assunto apenas para os líderes da igreja, de los ancianos de la ou dos iglesia, presbíteros, os anciãos da igreja, sino que es un asunto de todo creyente. mas sim um assunto para todo cristão. El Señor le habló a todos los creyentes, O Senhor falou a todos os crentes: velad y orad. vigiai e orai. En otros pasajes también les dijo, E em outras passagens também lhes falou: mire que nadie os engañe. veja que ninguém vos engane. Este asunto Então, esse assunto, tan fundamental que é tão fundamental como el examinar, como examinar, como el velar, como vigiar, como escudriñar, como examinar, se ha perdido mucho de los cristianos hoy en día. se tem perdido muito entre os cristãos hoje em dia. Es más, hay muchas corrientes cristianas Existem muitas linhas cristãs que exigen a sus seguidores que exigem aos seus seguidores una obediencia, uma obediência, a veces hasta ciega. às vezes cega. No importa Não importa que a veces el cristianismo que vivamos que o cristianismo que estejamos levando muchas veces contradiga la Biblia. muitas vezes contradiz a Bíblia. Usted tiene que seguir el ungido. Você tem que seguir o ungido. Entonces los sentidos espirituales de muchos cristianos Então, o sentido espiritual de muitos cristãos es anulado é anulado. y en ese gobierno E nesse governo, muchas veces autoritario muitas vezes autoritário, se le impide a los mismos cristianos os mesmos cristãos são impedidos impedidos de que examinen. de que examinem. Hay muchos lugares Em muitos lugares, donde los cristianos ni siquiera pueden cuestionar, os cristãos nem sequer podem questionar, cuando la Biblia nos llama enquanto que a Bíblia os chama a examinarlo todo. para examinar todas as coisas. Cuando la Biblia nos llama Enquanto que a Bíblia os chama a probar los espíritus. que se deve provar os espíritos. Entonces, mucha de la apostasía y engaño actual Então, muito da apostasia e do engano atual también es responsabilidad é responsabilidade de que também muchos de creyentes que muitos cristãos están estão siendo irresponsables sendo irresponsáveis con el llamamiento que Dios les ha dado. com o chamamento que o Senhor tem dado. Por ejemplo, leamos 1 Juan 4, Por verso exemplo, 1. vamos ler 1 João capítulo 4, versículo 1. No pierda el libro de Levítico porque él es el que nos va a servir de base. Mas não perca o livro de Levítico, porque ele é que está nos servindo de base. 1 Juan capítulo 4, verso 1. 1 João capítulo 4, verso 1. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, Amados, não creiam em todo espírito, sino probad los espíritus si son de Dios, mas prove os espíritus se eles procedem de Deus. porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Juan es muy claro. Então João é muito claro. Él manda a los hermanos, a los amados, Ele manda aos irmãos, aos amados, aprobad.
Provar. todo espíritu. Todo espírito. Porque según lo que Juan dice, Porque seguramente o que João está falando es que en el mundo cristiano de su época, primer siglo, é que no mundo da sua época, lá no primeiro século, ya había gran abundancia de falsos profetas havia grande abundância de falsos profetas y falsos maestros. e falsos mestres. Y si eso era verdad en el primer siglo, Se isso era hermano, uma verdade no primeiro século, irmãos, no le quiero decir cómo está la iglesia hoy en día. imagine como está agora no final, nesse tempo, irmão. Pablo decía, Então Paulo dizia, cuando hablaba con los corintios, quando falava aos coríntios, que él temía que de pronto Satanás viniera ele temia que Satanás viesse, y engañase a la iglesia sutilmente, enganasse sutilmente a igreja, desviándole la fidelidad a Cristo. desviando a igreja da fidelidade a Cristo. Pablo tenía temor de que Satanás viniera, Então Paulo tinha temor que Satanás viesse como cuando él ve el ladrón de lejos. quando ele vinha, por exemplo, de longe. Mas cuando nosotros hablamos de la apostasía y del engaño de la iglesia, Mas quando se fala da apostasia e do engano na igreja, no es un ladrón que viene por allá lejos. não é como um ladrão que está vindo de longe. Muchas veces un ladrón que ya está dentro de la iglesia, Muitas vezes o ladrão que já está dentro da que ya ha igreja hecho mucho daño, e já tem feito muito que ha dano, engañado a muchos, tem enganado muitas sin lugar a dudas. e semeando dúvidas. Podríamos decir claramente Então nós podemos dizer claramente que tal vez la iglesia o el cristianismo de nuestro siglo que talvez a igreja ou o cristianismo do nosso século ha sido el cristianismo más engañado de toda la tem sido o historia. cristianismo mais enganado em toda a história. Entonces, si algo debe despertarse en la iglesia en nuestros días, Então, se nesses dias tem algo a ser despertado es na la, igreja, es la nobleza de los judíos de Berea. é a nobreza dos bereanos judeus, os Vamos a judeus leer bereanos. ese pasaje ahí en Hechos 17, hermano. Vamos ver essa passagem em Atos 17, Verso 11. o versículo 11. Mira cómo dice la escritura. Vejam como diz as Escrituras. Cuando Pablo llega a Berea y entra a la sinagoga a predicar las escrituras. Quando Paulo chega em Bereia e entra na sinagoga para pregar as Escrituras, Dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, ora, estes de Bereia eram mais nobres do que aqueles que estavam em Tessalônica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. porque receberam a palavra com toda solicitude. Ahora mire el asunto. Agora olha a questão. Ponga cuidado, hermano, no se distraiga. Preste atenção, não se distraia, irmão. Esto que estamos hablando de vigilar Isso que nós estamos falando de vigiar, no quiere decir que debemos cerrarnos. não quer dizer que devemos nos fechar. No. Estos judíos Estes judeus recibieron a Pablo. receberam a Paulo. Y no con cualquier actitud, sino con solicitud. Eles não receberam com qualquer atitude, mas com avidez, com solicitude. Y dice que ellos eran nobles por esto. Então, por isso, aqui diz que eles eram nobres. Y ahora las siguientes palabras dicen, E então o restante do texto diz: escudriñando cada día las escrituras examinando a cada dia as Escrituras para ver si estas cosas eran así. para ver, conferir se essas coisas eram assim. Entonces, los bereanos Então, os bereanos, eran cristianos eles eram o cristãos llegaron a ser cristianos, ou chegaram a se tornar cristãos. que eran personas que tenían solicitud por Cristo, por la palabra, Eles tinham avidez por Cristo, pela palavra, y su característica era que examinaban todo. e a característica dos bereanos é que eles examinavam tudo. Eso es nobleza. E isto é uma nobreza. Cuando un cristiano Quando um cristão o una persona ou uma pessoa cree todo lo que le dicen, e ele acredita em tudo que se fala Sem a ele, examinar. sem examinar, eso no es nobleza, isso não é nobre. eso es insensatez, Isso é insensatez. eso no es sumisión. Isso não é submissão. No quiero usar palabras fuertes, Eu não quero usar palavras fortes, pero eso es, en muchos casos, hermano, mas, irmãos, em muitos casos, eso es estupidez. isso é uma estupidez. Creer cualquier cosa Crer em qualquer coisa sin examinarla por la palabra. sem examinar pela palavra. ¿Por qué hacía usted eso, hermano? Porque se vocês, irmãos, No, es que el pastor me lo decía. porque o pastor falou a mim, Más lo dice la escritura. mas se isso não diz as Escrituras, ¿Quién está por encima? então quem está por cima disso?
¿El pastor O pastor o las escrituras? ou as escrituras? No quiere decir Então não quer dizer que no debamos respetar que não devemos respeitar a los hombres que Dios ha puesto. aos homens que o Senhor tem posto, colocado. Los debemos respetar Nós devemos respeitá-los mientras ellos respeten las escrituras. enquanto eles respeitam as Escrituras. Si ellos no respetan las escrituras, Mas se eles não respeitam as Escrituras, por lo que dice la escritura, por aquilo que as Escrituras dizem, deberíamos reprender. então eles devem ser repreendidos. Amén. Amém, irmãos? Entonces lo primero es vigilar a ver si hay algo en la casa. Então primeiro tem que vigiar para ver se existe algo na casa. Volvamos al pasaje de Levítico. Vamos voltar àquela passagem de Levítico. El verso 36 dice: Levítico 14:36. Entonces el sacerdote mandará desocupar la casa Então o sacerdote mandará que despejem ou desocupem a casa, antes que entre a mirar la plaga, antes que venha para examinar a praga, para que no sea contaminado para que não seja contaminado todo lo que estuviera en la casa, tudo que estiver na casa. y después el sacerdote entrará Depois virá o sacerdote a examinarla. e ele entrará para examinar a casa. Entonces, Então, aquí el primer principio que se nos muestra, aqui o primeiro princípio que está nos mostrando, cuando hay sospechas, quando existe suspeita, es que se debe desocupar la casa é que a casa deve ser então desocupada. y las personas deben salir. As pessoas devem sair. ¿De qué nos habla esto? Do que isso está nos falando? Aquí comenzamos a ver lo peligroso de la lepra. Aqui começamos a ver o perigo da lepra. Cuando hay lepra Quando existe lepra, o el riesgo de que exista, ou aquele sinal que existe, lo mejor o melhor es abandonar la casa é melhor abandonar a casa para el examen, para poder ser examinada, porque si no, porque senão es posible que la lepra que hay é possível que a lepra que exista contamine todo. contamine todas as coisas. Entonces se necesitaban sacar las cosas Então é necessário tirar as coisas, y que las personas salieran que as pessoas saiam. y se llamara al sacerdote Então se chame o para sacerdote que el sacerdote examine. para que o sacerdote examine. ¿De qué es? ¿Cómo puede tratarse eso en la vida cristiana? Como podemos tratar disso sobre a vida cristã? Cuando nosotros comenzamos a ver señales Quando nós começamos a ver sinais de una apostasía, de uma apostasia, de un falso de cristianismo, falso cristianismo, nosotros debemos tener cuidado, nós devemos ter cuidado. porque si seguimos de una manera pasiva, Porque se seguimos de uma maneira passiva, participando del asunto, participando das coisas, es muy posible que eso falso é muito possível que isso que é falso me contamine a mí, contamine a mim, contamine a mis hijos, contamine meus filhos, contamine a mi familia. contamine minha família. Entonces yo debo examinar si el asunto es falso o no es falso. Então tem que examinar se as coisas são falsas ou não. Y a veces tengo que guardar cierta distancia Às vezes eu tenho que guardar certa distância para probar las cosas. para provar as coisas. Yo recuerdo un par de jóvenes que se reúnen con nosotros, Eu me recordo de dois irmãos que se reúnem conosco, muy piadosos, jovens muito piedosos, que aman al Señor. que amam o Senhor. Mas cuando comenzaron a reunirse en un lugar, Quando eles começaram a se reunir no lugar, domingo tras domingo, domingo após domingo, comenzaron a ver que había algo extraño en la enseñanza. começaram a perceber que havia algo estranho no ensinamento, Tanto que ellos no podían soportar ya la enseñanza. de maneira que eles não podiam suportar mais o Y ensinamento. comenzaron a sentirse un poco desanimados. Começaram a se sentir desanimados. Mas ellos, en vez de ir a la enseñanza, No lugar deles irem ao ensinamento, en el lugar donde ellos se reunían, no lugar onde eles se reuniam, había un grupo de ancianos havia um grupo de anciãos que se reunían a orar mientras la hora de la predicación. que eles se colocavam para orar na hora da pregação. Y estos jóvenes Então esses jovens, comenzaron a ir a la reunión de oración en Y- vez de a la enseñanza. eles começaram a ir à reunião de oração no lugar de ir ao ensinamento. A reunião de... Comenzaron a orar al Señor. Então o Senhor começou a falar. Ellos comenzaron a orar al Señor. Eles começaram a falar ao Senhor. Señor, ¿por qué pasa esto? Senhor, por que está acontecendo isso? ¿Por qué mi pastor está enseñando esto? Por que meu pastor está ensinando isso? ¿Por qué se está haciendo las cosas así? Por que as coisas estão sendo feitas assim? Ellos comenzaron, Eles começaram, sin darse cuenta, sem se dar conta, a
ejecutar este principio. a executar esse princípio. Hacer un poco al lado Se colocar um pouco de lado para comenzar a acudir al sacerdote. para recorrer ao sacerdote. Y esto es muy importante, hermanos, E isso é muito importante, irmãos, porque nuestra relación porque a nossa relação con los hermanos, com os irmãos, con las personas que nos com reunimos, as pessoas que nos reunimos, está basada primero está primeiramente baseada con una relación con el sacerdote. com a relação com o sacerdote. En la medida que yo me acerco al sacerdote, Na medida em que eu me aproximo do que sacerdote, conozco al que sacerdote, conheço o yo sacerdote, voy a tener más claridad eu vou ter mais clareza acerca de las manchas que aparecen en la acerca casa. das manchas que apareçam na casa. Nosotros debemos procurar Então nós devemos procurar siempre sempre a ser seguidores a fazer discípulos de Cristo y no discípulos de nosotros. e não discípulos de nós mesmos. Nosotros debemos llevar a las personas, Devemos então levar as pessoas, enseñarlas, ensinar as para que ellas pessoas conozcan a Cristo, para que elas conheçam a Cristo no que sean seguidores nuestros. e não que sigam a nós mesmos. Porque si la persona anda con Cristo, Porque se as pessoas andam com Cristo, la luz de Cristo, sob a luz de Cristo, esa luz é a luz la que les va a ayudar que vai ajudar para tener una buena vida cristiana para que eles tenham uma boa vida cristã y una buena relación con los otros que son de Cristo. e uma boa relação com os que são de Cristo. Entonces, Então, debemos a veces apartarnos, às vezes devemos nos apartar, no para irnos al mundo. não para ir ao mundo. Hay que tener mucho cuidado, Tem que ter muito cuidado, porque hay muchos cristianos que usan la excusa porque muitos cristãos usam a desculpa de la iglesia da igreja, para irse para el mundo. se desculpa de se afastar da igreja para ir ao mundo. Mas ese no es el principio. Mas não é esse o princípio. El principio es examinar la casa, O princípio é examinar a casa, pero volviéndonos al sacerdote, mas sim voltarmos ao sacerdote, que es Cristo. que é o Senhor. ¿Lo estamos entendiendo, hermano? Vocês estão me entendendo, irmãos? Y dice, ahora, leamos un pasaje en Hebreos que nos muestra este oficio de Cristo. Vamos ler uma passagem em Hebreus que mostra esse ofício de Cristo. Hebreos 4, Hebreus capítulo 4, verso 14. o versículo 14. Ahora, esto es muy interesante, Isto é muito interessante, porque la figura es simple, porque a figura é simples, pero la realidad nuestra es muy gloriosa. mas a realidade é muito gloriosa, La nuestra. a nossa realidade. ¿Por quê? Por quê? Porque el sacerdote antiguo Porque o antigo sacerdote era un hombre simple como usted y yo. era um homem simples como nós. Mas el sacerdote nuestro Mas o nosso sacerdote no es un hombre simple, não é um homem simples. es un hombre glorioso. É um homem glorioso. Tan glorioso Tão glorioso que dice Hebreos que traspasó los cielos que Hebreus diz que ele transpassou os céus, y que fue hecho más sublime que foi feito mais sublime que los cielos. que os céus. Mas con toda su grandeza, E com toda a sua grandeza, Él tiene misericordia. ele tem misericórdia de Y nós. se compadece de nosotros. Ele se compadece de O nós. sea, Ou seja, a pesar de que somos débiles apesar de sermos débeis, Y que- fracos, y que a veces estamos en un cristianismo hasta peligroso, e às vezes estamos num cristianismo até perigoso, pero tenemos un gran sumo porém nós sacerdote temos um grande sumo sacerdote que está a favor nuestro, que está a nosso favor, cuyo oído está atento a nuestras oraciones cujos seus ouvidos estão atentos às nossas orações y nuestras súplicas. e às nossas súplicas. Esto es muy bueno, hermano. Isso é muito bom, irmãos, Porque a pesar porque apesar, de que tal vez la apostasía aumente, talvez a apostasia aumente, hay uno que reina en los cielos, existe um que reina nos céus que intercede por nosotros. e está intercedendo por nós. Amén. Mira lo que dice el autor. Agora vamos ver o que diz o autor. Verso 14. O versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Portanto, tendo um grande sumo sacerdote que transpassou os céus, Jesús, el Hijo de Dios, Jesus, o Filho de Deus, retenhamos retenhamos nuestra profesión. a nossa confissão. Esto es muy importante, E isso é muito importante, porque yo he visto muchos hermanos, porque eu tenho visto muitos irmãos, queridos hermanos, queridos irmãos, hermanos con llamamientos muy preciosos, irmãos com vocação muito preciosa, muy heridos muito feridos, por la iglesia misma. mesmo pela igreja. Y a pesar, como estamos diciendo, E aí, assim como nós estamos dizendo, y vamos a decir cosas terribles, e vão fazer ou cometer coisas terríveis. no, vamos a falar cosas Nós vamos falar coisas terríveis. terribles. No se desanime, hermano. Irmãos, não se desanimem. Siga con su profesión. Siga com a sua confissão. Si Dios
Se Deus lo ha llamado tem chamado você como hijo suyo, como seu filho, no se desanime por lo que não se desanime. usted tiene un gran sumo sacerdote. Você tem um grande sumo sacerdote. Cumpla su vocación, Cumpra a sua vocação. cumpla su llamamiento. Cumpra o seu chamamento. Como Pablo le decía a Timoteo, Como Paulo falava a Timóteo. cumple tu ministerio. Cumpra o teu ministério. Amén. Amém? Mira lo que sigue diciendo. Olha o que prossegue dizendo. Porque no tenemos un sumo sacerdote Porque não temos um sumo sacerdote que no pueda compadecerse de que nuestras não debilidades, possa compadecer-se de nossas fraquezas, sino uno que fue tentado en todo, mas sim um que foi tentado em todo, según nuestra semejanza, Sí. pero sin pecado. segundo a nossa semelhança, porém sem pecado. Y ahora mira lo que él dice. Agora olha o que ele diz. Acerquémonos, Acheguemo-nos pues, confiadamente al trono de la gracia, confiadamente junto ao trono da graça, para alcanzar misericordia a fim de alcançar y hallar misericórdia gracia para el oportuno e socorro. acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. Nosotros tenemos un sitio web en internet Nós temos um site na internet y a veces nos escriben personas e às vezes as pessoas nos de escrevem muchos países de muitos países y es increíble e é incrível ver el testimonio ver o testemunho de personas de pessoas que en algún momento que em algum momento estaban en un ambiente muy apóstata estão num ambiente muito apostatado y ellos comienzan a orar e eles começam a orar, y comienzan a clamar a Dios. começam a clamar a Deus. Y es increíble ver cómo Dios en su soberanía, E é incrível ver como Deus, em sua soberania, con pequeños detalles, com pequenos detalhes, saca a la luz la verdad ele então brilha a luz da verdade y saca a los hermanos e então tira os irmãos y aún los lleva e ainda os leva para que conozcan otros hermanos para que conheça outros irmãos que están corriendo detrás de la verdad. que estão seguindo atrás da verdade. Conocí el caso de un hermano Eu conheci um caso de um irmão que se reunía en una iglesia unitaria, que se reunia numa igreja unicista, solo Jesús, só Jesus. una herejía. E isso é uma heresia. Y él comenzó a darse cuenta E ele começou a perceber, por su espíritu, através do seu espírito, que el asunto no era claro. que o assunto não era claro. Y fue tanta la carga E foi tanto peso, que él comenzó a orar y ayunar e ele começou a orar e jejuar, para que Dios le mostrara qué estaba sucediendo. para que Deus mostrasse o que estava acontecendo. Él era el vigilante de un edificio. Ele era um vigilante de um edifício. Y un día una señora del edificio E um dia, uma senhora do edifício, quemó un CD de predicaciones, e, quemó un MP3. sim, e se reuniu várias mensagens em MP3. Y ella no sabe por qué, Não sabia por quê, sentía mucha carga sentia muito peso para dárselo al vigilante. para dar a esse vigia. Un día se lo dio E um dia ela deu para ele. y él en la noche puso el CD Então, à noite, ele colocou o CD, y comenzaron a sonar las predicaciones. começou a ouvir as pregações. Las predicaciones E as pregações era acerca era acerca de conocer al Jesús verdadero. de conhecer ao Jesus verdadeiro. Él en su trabajo E em seu trabalho, comenzó a ir ele começou a ouvir. y las predicaciones que estaban en el CD E as pregações que estavam nesse CD, comenzaron a explicarle começou a explicar para ele, punto por punto ponto por ponto, los errores doctrinales os erros doutrinários de esa iglesia. dessa igreja. El Señor O Senhor escuchó la oración del hermano, escutou a oração desse irmão le respondió. e respondeu. Tenemos un sumo sacerdote Nós temos um sumo sacerdote que escucha que escuta y responde. e responde. Si usted va Se você vai al trono de la ao gracia, trono da graça, usted va a alcanzar você vai alcançar misericordia misericórdia y oportuno socorro. e oportunidade para socorro. Amén. Amém. Si usted sospecha Se você suspeitar alguna mancha, de que há alguma mancha, llame al sacerdote. então você chama o sacerdote. Él está a las 24 horas. E ele está às 24 horas. Él no duerme. Ele não dorme, Él no se cansa. não se cansa. Amén. Amém? Volvamos a Levítico. Vamos então a Levítico. El pasaje es un poco largo. Essa passagem é um pouco longa. Yo acostumbro a predicar 1 hora nomás, Eu costumo pregar 1 hora, não mais. en español. Em espanhol. Con traducción, Com mau tradutor, o mal sou eu. Eu que acrescentei. hora y cuarto. 1 hora e 15.
Espero que los hermanos tengan paciencia. Eu espero que vocês tenham paciência. Vamos al verso 36. Vamos ao verso 36. Fazendo que os irmãos estão treinados. Ah, que bom, que bom. Dice, Estão treinados com o mau tradutor? Não, com a mensagem de 1h15. Né? verso 36. O versículo 36. Entonces el sacerdote mandará desocupar la casa. Então o sacerdote ordenará que a casa seja desocupada. Y en el 37 dice, E no 37 fala, y examinará la plaga, e examinará a praga, y si se vieren manchas en las paredes de la casa, e se ver mancha nas paredes da casa, manchas verdosas o rojizas, manchas avermelhadas e parecem mais fundas que a parede, las cuales parecieren más profundas que la superficie de la pared. se elas parecerem serem mais profundas que a parede. Ahora, Perdão, manchas esverdinhadas ou avermelhadas, que pareçam mais profundas que a parede. ahora, el sacerdote tiene que examinar varias Agora, cosas. o sacerdote tem que examinar várias coisas. El color de las A manchas cor das manchas y también la profundidad de e la... também a profundidade. El asunto es muy importante, O hermano. assunto é muito importante. Vamos a leer unos pasajes en el Nuevo Testamento Vamos ver duas passagens no Novo Testamento, donde se nos habla qué pueden ser esas manchas verdes y rojas. onde nos fala o que podem ser essas manchas verdes ou vermelhas. Porque también es muy posible Porque também é possível que nosotros que nós tal vez veamos cosas que nós vejamos coisas en la iglesia na igreja que tal vez no son lepra. que talvez não sejam lepras. Tal vez el color es raro, Talvez a cor seja errada, más el color sea raro, ou talvez a cor seja rara, más tal vez no es lepra. talvez não seja lepra. Entonces no podemos juzgar tampoco Então nós não podemos julgar a apariencia, a aparência, porque hay veces porque às vezes una simple mirada uma simples olhadela puede parecernos a nosotros extraño, pode parecer a nós estranho, pero no sea lepra. porém às vezes não é lepra. Por ejemplo, Por exemplo, usted llega a un lugar você chega a um lugar y usted mira, e você olha, por ejemplo, en nuestras reuniones, por exemplo, nossa reunião. y usted dice, Então você diz: no hay pastor, será que não há pastor? esto está raro. Isso está errado. Una secta no tiene pastor. Será que é uma seita que não tem pastor? Mas cuando usted mira en la Biblia, Mas quando você olha na Bíblia, eso que a usted le parece raro isso que parece ser errado es bíblico. é bíblico. El gobierno de la iglesia O governo da igreja no lo lleva un solo hombre, não é só de um só homem, sino es un colegiado de hombres. mas sim é um colegiado de Y homens. tal vez a usted le parece extraño, E talvez pareça estranho a você, pero eso es lo normal. porém isso é normal. Entonces, el juicio que se hace Então, às vezes, o juízo que se faz tiene que hacerse con justicia. tem que se fazer com justiça. Amén. Amém, irmãos? Mira lo que dice 2 de Pedro, Olhem o que diz segunda carta de Pedro, capítulo 2, capítulo 2, verso 1. o versículo 1. Pedro, hablando mucho acerca de la apostasía. Pedro falando muito acerca da apostasia. Mira lo que él dice. Olhem o que ele fala. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas. Entonces, lo primero que resalta Pedro, A primeira coisa que Pedro ressalta, que hubo, que houve, que estaba viendo entre que las estava iglesias havendo entre eles na igreja, y que Jesús falou que habrían e Jesus falou que haveria falsos profetas. falsos profetas. Por ejemplo, Por exemplo, si usted tiene se você tem un pastor um pastor que le gusta adivinar el futuro, que gosta de adivinhar o futuro, Lula va a ser presidente, así dice el Señor. assim diz o Senhor, Lula vai ser presidente. Y Lula no es presidente. Oh, irmãos, e Lula não seja presidente. ¿Delante de quién está usted? Diante de quem está você? De un falso profeta. De um falso profeta. Algunos hermanos, Alguns irmãos, sabiamente, sabiamente, a veces le siguen las profecías a ciertos profetas. às vezes seguem as profecias de certos profetas. Y cuando usted comienza a examinar muchas de las profecías que dicen estos profetas, E quando você começa a examinar as profecias desses profetas, muchas no se cumplen. muitas não se cumprem.
¿Y qué dice la Biblia? E o que a Bíblia fala acerca disso? Si algún hombre tiene la osadía de hablar el nombre de Jehová E se algum homem tem a ousadia de falar em nome de Jeová, y no se cumple, e isso não se cumpre, delante de quien está, diante de quem estamos? de un falso profeta. Diante de um falso profeta. Entonces, las manchas Então as manchas rojas, vermelhas, verdes, verdes, pueden ser falsos profetas. podem ser falsos profetas. Hombres que hablan en nombre de Dios, Homens que falam em nome de Deus que usan el nombre de e Dios, usam o nome de Deus, mas lo que hablan mas o que eles falam es mentira. é mentira. Hay que tener cuidado, hermano. Tem que ter cuidado, irmãos. A veces yo me sorprendo Às vezes eu me surpreendo de hermanos de irmãos queridos queridos que aman al Señor, que amam o Senhor, pero escuchan porém escutam una cantidad de predicadores. uma quantidade de pregadores. Para mí a veces es indignante. Para mim, às vezes, isso é indignante. Como cristianos Como cristãos ingênuos escutam ciertos predicadores, certos pregadores. muchos de esos predicadores Muitos desses pregadores son la plaga de la iglesia, são a praga da igreja, son la lepra de la a iglesia. lepra da igreja, El falso profeta, o falso profeta, el profeta de la prosperidad, o profeta da prosperidade, el profeta de confesión positiva, o profeta da confissão de positiva, palabra de fe. palavras de fé, Decrétalo, e que decreta, de visualiza. que tenha visualização. Todo ese grupo, ese Todo esse colectivo grupo, esse coletivo de gente, de falsos profetas, falsos profetas, muchas veces muitas vezes son la lepra en la casa de Dios. são a lepra na casa de Deus. Hay que tener cuidado. Tem que ter cuidado. ¿Qué más pueden ser las manchas? O que mais podem ser as manchas? Como habrá entre vosotros falsos maestros, Assim também haverá entre vocês falsos mestres, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. os quais introduzem encobertamente heresias destruidoras. Las manchas pueden ser As manchas podem ser profetas profetas o maestros. ou mestres. Hay que tener mucho cuidado, Tem que ter muito porque cuidado, muchos secretamente porque muitos secretamente introducen falsas enseñanzas. introduzem falsos ensinamentos. En Colombia Lá em Colômbia, hay muchos seminarios bíblicos, existem muitos seminários bíblicos. aún iglesias, E existem igrejas, denominaciones, denominações. que cuando tú entras, Quando você entra, encuentras la librería a la entrada. você encontra a livraria na entrada. Mas es muy común Mas é muito comum, en muchas, em muitas, que cuando tú entras, quando você entra, el principal autor o principal autor de libros que venden dos livros que vendem es un predicador antiguo muy conocido. seja um pregador muito antigo conhecido. No muy antiguo, del siglo XX. Não muito antigo, do século XX. Él se llama Kenneth Hagin. Se chama Kenneth Hagin. Él es el padre Ele é o pai de casi todos los maestros de la prosperidad. de quase todos os mestres da prosperidade. Kenneth Copeland, Kenny Copeland, Benny Hinn, Benny Hinn, en Latinoamérica, e em Latinoamérica, Guillermo Maldonado, Cash Luna, que se chama Madonado, ou casi todos quase todos. los grandes, Os grandes, la prosperidad, os profetas aqui é chamado Teologia da Prosperidade. citan mucho a Kenneth Hagin. Citam muito Kenneth Hagin. Mucho. Muito. Mas Kenneth Hagin, Mas o Kenneth Hagin, él fue discípulo de un hombre llamado E.W. Kenyon. ele foi discípulo de um homem chamado Kenyon. E.W. Kenyon. Kenyon. Angel Brown Kenyon. Y este hombre era un practicante de metafísica, E esse homem era um praticante de metafísica, ciencia cristiana, gnosticismo. ciência cristã, que é o gnosticismo. Y él se convirtió a Cristo, E ele se converteu a Cristo, pero él no abandonó mas ele não abandonou lo que él tenía de o conocimiento, que ele tinha de conhecimento. sino él hizo una mezcla entre el conocimiento que traía Mas sim, ele fez uma mistura do conhecimento que ele tinha con las escrituras. com as Escrituras. Por ejemplo, la metafísica dice Por exemplo, a metafísica diz que el poder está en la mente. que o poder está na mente. Entonces usted puede crear Então você pode criar con la mente através da mente y declararlo con las e palabras. declarar com as palavras. Si usted lo dice con fe, Se você diz com fé, se cumplirá. então se cumprirá. Entonces él dijo, Então ele disse, Jesús también habla de la fe.
Jesús también habla de la fe. Ah, Jesus também fala pela fé. Entonces cogió la fe de Jesús, Então você busca a fé em Jesus. él Ele busca, tomó la fe de Jesús tomou a fé. Ele então se apropriou da fé em Jesus y la mezcló e misturou con el conocimiento de metafísica. com o conhecimento da metafísica. ¿Usted ha escuchado al predicador que le dice, Então eu estava escutando um pregador que diz: quiere un carro? você quer um carro? Visualícelo Visualiza ele con su mente. com a sua mente. Ahora, Agora, confiéselo con fe. confessa com Si fé. usted lo confiesa con Se fe, você confessar com fé, usted lo va a obtener. então você vai obter. Lo único que le añaden O único que vai acrescentar es que es en el nombre de Jesús. é o nome de Jesus. Más es gnosticismo, metafísica. Mas isso é o gnosticismo, a metafísica. Y esa literatura E essa literatura es la que más abunda é o que mais está sendo assim, abundante en los seminarios, nos iglesias seminários e igrejas de Bogotá. de Bogotá, entre aspas, no Brasil também. Amén. No sé aquí. También. Entonces, hermanos, Então, irmãos, ese tipo de hombres esse tipo de homens, de enseñanzas de ensinamentos, son lepra en la casa de Dios. são lepras na casa de Deus. Mire lo terrible. Então, olha que terrível. Ahí en el verso 2. O versículo 2. Y muchos seguirán sus disoluciones. E muitos seguirão as suas dissoluções. Lo peor E o pior es que no es un asunto pequeño, hermano. é que isso não é um assunto pequeno, irmão. Es más, cuando usted mira el cristianismo visible, Quando você olha o cristianismo visível, el cristianismo militante de o grandes templos, cristianismo militante de grandes templos, en su mayoría, a maioria deles, su enseñanza y su doctrina os seus ensinamentos e doutrinas es muy espurio, é muito espúrio, muy engañoso, muito enganoso, muy falso. muito falso. Por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Por causa dos quais o caminho da verdade será blasfemado. Y por avaricia E por avareza harán mercadería de vosotros. farão negócio de vós. Ahí usted encuentra otra mancha. Esta es Y la ahí- mancha verde. Você encontra outra mancha, a mancha verde. La mancha verde de dólar, A mancha verde do dólar, de dinero. do dinheiro. Cuando se usa Cristo, Quando se usa Cristo, el evangelio de Cristo, o Evangelho de Cristo, la iglesia de Cristo, a igreja de Cristo, para enriquecer. para se enriquecer. Eso es otra lepra. Isso é outra lepra. Esa es otra característica de la apostasía. Isso é outra característica da apostasia. Y a veces el asunto no es tan superficial. Às vezes o assunto não é superficial. No es que la iglesia es grande Não é que a igreja seja grande y maneje mucho dinero. e movimenta muito dinheiro. El asunto es cuando usted comienza a ver la profundidad. O assunto é quando você começa a ver a profundidade. Usted ve al pastor millonario, Você vê então o pastor a milionário, los hijos os millonarios, seus filhos milionários, personas que nunca hacen negocios ni han estudiado, pessoas que nunca tiveram negócio ou sequer tenham estudado, ni han trabajado, nem sequer con trabalharam grandes sumas de dinero. e agora estão com grande suma de dinheiro. Usted dice, eso es extraño. Isso é muito estranho. Volvieron la iglesia del Señor E se tornaram a igreja do Senhor, una mercadería. tornaram a igreja do Senhor um comércio. Eso es señal E isso é sinal de apostasía. de apostasia. Qué asunto, ¿no? Oh, que assunto, irmão. Yo no sé si usted ha visto eso en la casa de Dios, Eu não sei se vocês têm visto isso na casa de Deus, mas si usted lo ha visto. mas tenho visto. Dice, ahí en el verso 13, No verso 3 diz, recibiendo el galardón, 13, recibiendo el galardón de su injusticia, recebendo o galardão da sua injustiça, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. os que praticam, considerando como prazer a sua luxúria. Estos son inmundicias Esses são imundícias y manchas. e manchas. Uau. Usted ve
Levítico 14, ¿cierto? Então você vê Levítico 14, Los falsos maestros, os falsos los mestres, falsos profetas. os falsos profetas. ¿Esos son qué? Manchas, O que eles são? Manchas, inmundicia imundícias en la casa de Dios. na casa de Deus. Y el asunto a veces E às vezes o assunto es muy profundo. é muito profundo. A veces no, como les decía, Às vezes não, como eu falava, mas a veces el asunto es muy profundo. mas às vezes o assunto é muito profundo. Por ejemplo, en el asunto del dinero. Por exemplo, o assunto do dinheiro. Un día hablaban Dia falava, unos hermanos acerca de John Piper, uns irmãos falavam acerca de John Piper, criticándolo criticando porque él vendía muchos libros. John Piper porque vendia muitos livros. Entonces un hermano decía, ese hombre hace comercio, Esse homem faz comércio. hace mercadería con la fe. Ele está fazendo comércio com a fé. Mas cuando yo estuve escuchando el testimonio de John Piper, Mas quando eu estive escutando o testemunho de John Piper, cuando él comenzó a escribir libros, quando ele começou a escrever livros, él hizo un acuerdo ele fez um acordo con los ancianos de la iglesia donde com él pastorea, os anciãos, os presbíteros da igreja onde pastoreia, que todas las regalías, que tudo aquilo que recolher, las regalías de los libros, tudo que ele ganhar dos livros, iba a ir para las misiones. ele ia entregar para as missões. Nunca iba a llegar para él. Nunca vai chegar para ele. Pues llegaban muchos recursos, Então entrava muitos retornos, recursos. pero a un hombre limpio. Porém, ele era um homem limpo. ¿Sí me está entendiendo? Vocês me entendem? A veces el pecado está Às vezes o pecado está en la avaricia, na avareza, en la manipulación, na manipulação, en el engaño. no engano. ¿Eh? No en que haya recursos. Não que haja o recurso em si. Volvamos a Levítico, hermanos. Então vamos voltar a Levítico, irmãos. Dice, y examinará la plaga, y si se vieren manchas en las paredes de la casa, E examinará a praga, e se nas paredes da casa há manchas, manchas verdosas o rojizas, manchas verdes ou avermelhadas, las cuales parecieren más profundas que la E- superficie de la e pared, se elas parecerem mais profundas do que a parede, el sacerdote saldrá de la casa a la puerta então o sacerdote sairá da casa e fechará a porta por 7 días. por 7 dias. Ahora, Agora, si nosotros vemos se nós vermos un cristianismo um cristianismo o una iglesia o unos hermanos ou uma igreja ou os irmãos que están en semejante apostasía que está em semelhante apostasia y examinamos el asunto y nos damos cuenta que es lepra, e se a gente examinar o assunto e nos darmos conta de que isso seja lepra, muchos de nosotros muitos de nós, quemaríamos de una la casa. a gente queimaria de uma vez a casa. Mas en este pasaje Mas nessa passagem, vamos a ver un poco más del carácter de Dios. vamos ver um pouco mais do caráter de Deus. ¿Qué dice el sacerdote? O que diz o sacerdote? O Vamos que ele a cerrar fez? la casa Vamos fechar a casa, y vamos a esperar 7 días. vamos esperar 7 dias. El sacerdote, O sacerdote, como más adelante lo vamos a ver, como vamos ver depois, va a hacer muchas cosas, ele vai fazer muitas coisas. pero él primero da un tiempo Mas a primeira coisa é que ele vai dar um tempo. para que Para quê? el asunto cambie, por si cambia. Para que o assunto mude, se é que mude. A veces, Às vezes, nosotros en nuestro celo santo, em nosso zelo santo, nosotros queremos acabar con todo nós de una queremos vez. acabar com tudo de uma vez. Oramos, Nós oramos. Señor, Ó Senhor, tumba a los falsos profetas, derruba os falsos profetas, derriba a los apóstatas, derruba os apóstolos, quema esos lugares, taca Señor. fogo em todos os lugares. Mas a veces el Señor Mas às vezes o Senhor es paciente. é paciente. Mucho de lo que nosotros vemos, hermano, Muito daquilo que vemos, irmão, merece el juicio de Dios. merece o juízo de Deus. Y ya va a venir. E o juízo está vindo. Mas no ha llegado, Mas se não há chegado, como dice Pedro también, como disse também Pedro, esperando que tal vez algunos se arrepientan. esperando que talvez alguns se arrependam. Ustedes conocen la historia de María y Moisés. Vocês conhecem a história de Miriam e Moisés. Cuando María murmura contra Moisés Quando Miriam murmura contra y ella Moisés se vuelve leprosa e ela se tornou leprosa. y Moisés ora, Señor, sana la hora. E Moisés orou, Senhor, cura ela agora. Y el Señor dice,
o Senhor falou, si su padre la escupiere, no Si se el avergonzará Señor 7 días. cuspisse em você, você não ficaria fora 7 dias? Entonces María estuvo afuera 7 Então días lance Mirias 7 dias fora, para que fuera purificada. para que ela seja purificada. A veces el juicio de Dios Às vezes o juízo de Deus es lento, é lento, queriendo Dios porque Deus quer que algunos que estén ahí se arrepientan. que alguns que estejam nisso se arrependam. Por eso Dios no acaba las cosas de Por una, isso que Deus não acaba as coisas de uma vez, aunque a veces las cosas deberían acabar. ainda que as coisas deveriam acabar. Dios es lento para la ira Deus é lento em se irar y grande en misericordia. e grande em misericórdia. La parábola del trigo y la cizaña. A parábola do trigo e o verme. Señor, alguien sembró cizaña. ¿Quiere que la arranquemos? Senhor, você quer trigo e o joio? Senhor, você quer que nós arranquemos o joio? No, esperemos Não, espere que crezca. que ele cresça. No va a ser que tú arrancando la Vai que cizaña, você arranque o trigo, ou perdão, o joio. queriendo arrancar la cizaña, arranque también Vai el que trigo. você querendo arrancar o joio, você também tira o trigo. Entonces, a veces el Señor Então, às vezes o Senhor, no acaba el asunto ele não termina logo as coisas, porque a veces hay hermanos porque às vezes existem irmãos que Dios está esperando que o Senhor está esperando que se limpien allí, que ele seja limpo que salgan de allí, e isso saia dele, que salgan de allí, del que lugar. eles saiam dali. Amén. Amém? Por irmão? eso el Señor da un periodo de 7 días. Por isso o Senhor dá um tempo de 7 dias. Y sigue diciendo, Segue dizendo, ahí en el 39. versículo 39. Y al séptimo día volverá el sacerdote E ao 7º dia o sacerdote voltará y la examinará. e examinará. Y si la plaga se hubiere extendido en las paredes de la casa, Se vir que a praga se estendeu nas paredes da casa, entonces mandará al sacerdote y arrancará las piedras então ordenará que arranque as pedras en que estuviere la plaga em que a praga estiver, y las echarán fuera de la ciudad e que as lancem fora da cidade en un lugar inmundo. no lugar imundo. Ahora, Agora, el Señor es lento para la ira, o Senhor é tardio em se irar, pero Él no va a contender para siempre. mas ele não vai contender para sempre. Entonces, Él dice que cuando vuelve el sacerdote, Então ele diz que quando o sacerdote voltar, examina las ele piedras tem que examinar as pedras. y si la lepra creció, E se a lepra cresceu, Él tiene que cortar las ele tem piedras que cortar essas pedras y echarlas a un lugar inmundo. e tem que lançar essas pedras no lugar imundo. Todo Tudo, lo que los hombres tudo que os homens hacen en la casa de Dios, fazem na casa de Deus, algún día pasará por el juicio de Dios. algum dia passará pelo juízo de Deus. Pedro, Pedro, en el pasaje que leímos, na passagem que lemos, leámoslo otra vez. vamos ler Ahí en 2 de Pedro 2. 2 Pedro capítulo 2. Mira cómo Pedro habla de lo que viene para aquellos que están haciendo esto en la casa de Dios. Olha como Pedro fala daquilo que será feito com o que os homens estão fazendo na casa de Pedro Deus. usa 3 ejemplos. Pedro usa 3 exemplos. Primero, los ángeles que pecaron. Primeiro, os anjos que pecaram. Segundo, el mundo antiguo, el tiempo de Noé. Segundo, o mundo antigo no tempo de Noé. Y tercero, Sodoma y Gomorra. E terceiro, Sodoma e Gomorra. Como ejemplos de castigo. Como exemplo de castigo. Si Dios no perdonó a los Se Deus ángeles, não perdoou os anjos, si Dios no perdonó al mundo en la época de Noé, se Deus não perdoou ao mundo na época de Noé, aun si Dios no perdonó a Sodoma e y a ainda Gomorra, se Deus não perdoou Sodoma e Gomorra, como Él como Ele no va a castigar a su não propia vai casa, castigar sua própria casa, não como vai Él no va a julgar? castigar a sus propios hijos. Como Ele não vai castigar os seus próprios filhos? Es lógico, É claro, es inevitable é inevitável que viene un gran juicio. que virá um grande juízo. Y ese juicio comenzará por la E casa esse de Dios. juízo começa com a casa de Deus. En estos días Nesses dias que hablábamos con una hermana que conversávamos com uma irmã y yo veía e eu via aún el trauma o trauma de la hermana da irmã, ocasionado que foi gerado por otros hermanos. por outros irmãos. Yo pensaba, E eu pensava, ay de aquellos hermanos ai daqueles irmãos que hicieron eso que causaram isso, a aquella hermana. àquela irmã. Una mujer Uma mulher que ama al Señor, que ama ao Senhor, pero por las heridas que le causaron, por causa das feridas que causaram no a es ela, capaz ni de comer la cena. ela nem sequer quer tomar a ceia.
Tanto fue el daño que le hicieron causaram tanto dano a ela que ya no quiere ni reunirse. que não quer mais congregar. Ay de los pastores Ai dos pastores que se apacientan a sí mismos, que se apacentam a si que no mesmos, buscan a la que pérdida, não buscam as perdidas que no buscan a las heridas. e não curam as feridas. Ah, es más, Siga. son aquellos culpables de las mismas heridas. E ainda mais quando eles são os culpados dessas feridas. Dice el Señor, Então o Senhor disse, mejor fuera melhor fora que se le atase que se amarrasse una piedra de molino uma pedra de moinho y que se le echase e que se lançasse al fondo del mar, no fundo, ao fundo do mar, que les fuéramos tropiezo a uno de los do pequeños. que se tornarmos tropeço aos pequeninos. Imagínate esa frase. Imagina essa frase. Sería mejor Seria melhor que un hombre que um homem se suicidara se a suicidasse que le sirviera de tropiezo do que se tornar um tropeço a un pequeño de la iglesia. a um pequenino na igreja. Asunto serio, hermano. Isso é um assunto sério, irmão. Muy serio. Muito sério. Porque el asesino, el ladrón, Porque o assassino, o ladrão, él mata el cuerpo, ele mata o corpo. él te quita los bienes, Ele rouba, tira os seus bens. pero un falso líder, Mas um falso un líder, líder espiritual, um líder espiritual, causa daños en el alma, causa danos na alma. que es algo más sagrado E que é algo mais sagrado que si te robaran el bolsillo. do que se alguém roubar sua bolsa de dinheiro. ¿Se está entendiendo? Vocês estão entendendo, irmãos? Dice ahí el pasaje en Pedro. Então diz aí a passagem de Pedro. Mire que comienza el verso 4. Si Dios no perdonó. Olha como começa o versículo 4. Se Deus não perdoou. El verso 5. Y si no perdonó. O verso 5. E se não perdoou. El verso 6. Y si condenó. O verso 6. E se condenou. Dice el verso 9. E diz o verso 9. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los O piadosos Senhor sabe livrar de tentação aos piedosos y reservar a los injustos e reservar os injustos para ser castigados para en el serem día del castigados juicio? no dia do juízo? Jesús dijo, muchos me dirán en aquel día, Esse diz que muitos naqueles dias, me naquele dirán, dia, dirão, Señor, Señor, esses dirão ao Senhor, 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 en tu nombre hicimos milagros, em Teu nome fizemos milagres, en tu nombre em Teu profetizamos, nome profetizamos, en tu nombre expulsamos demonios. em Teu nome expulsamos demônios. Y el Señor les dirá, E o Senhor lhes dirá, apartaos de mí, apartai-vos de mim, hacedores de iniquidad. vocês que praticam iniquidade. Llegará un día, hermano, Chegará um dia, irmãos, donde vendrá el juicio de Cristo. quando virá o juízo de Cristo. Sabe el Señor Sabe o Senhor reservar a los injustos reservar os injustos para ser castigados. para serem castigados. Volvamos a Levítico para ir terminando. Vamos voltar a Levítico para terminar. Dice 40. O versículo 40, Levítico 14, 40. Entonces mandará el sacerdote y arrancarán las piedras que estuvieren con plaga Então ordenará o sacerdote que arranque as pedras, y las echará fuera de la ciudad en lugar inmundo. as pedras em que estiver a praga, e que as lancem fora da cidade no lugar imundo. Y hará raspar la casa por dentro alrededor. E fará raspar a casa por dentro, ao redor. Ahora este asunto es también interesante. Agora esse assunto é também interessante. Cuando la piedra tenía plaga Quando a pedra tinha praga o lepra, ou lepra, se sacaba la piedra. então se tirava a pedra. A veces Dios ha hecho eso. Às vezes Deus tem feito isso. Quita el profeta, Tira o profeta, quita el maestro. tira o mestre. Pero a veces pasa algo. Porém, acontece algo. La plaga A praga que tenía el profeta que tinha o profeta, tocó otras piedras, ela chegou a outras pedras las contaminó. e contaminou essas pedras. Entonces es necesario a veces Então é necessário, às vezes, raspar la casa. raspar. Es muy común É muito comum que hermanos que irmãos que han salido de un ambiente de que apostasía têm saído de ambiente de apostasia traigan la apostasía. tragam apostasia. Por ejemplo, Por exemplo,
La persona sale A pessoa sai denunciando al pastor, denunciando o pastor. porque el pastor hacía ciertas cosas. Porque o pastor fazia certas coisas. Y el que salió denunciando E aquele que saiu denunciando termina haciendo lo mismo, acaba fazendo as mesmas coisas. porque salió, Porque ele saiu, pero salió contaminado. mas saiu contaminado. Es muy común. Isso é muito comum. Nosotros nos reunimos con hermanos Nós nos reunimos com irmãos que a veces nuestra función e às vezes a nossa função es rasparlos, é raspá-los. porque aunque salieron, Porque ainda que eles saíram, traen muchas Eles- cosas, trazem muitas coisas. muchas cosas. Muitas coisas. A veces, Às vezes, hasta orando, até orando, orando, encontramos plaga. encontramos pragas. Hermano, que ores, por favor. Irmão, por favor, ore. Señor, Senhor, nós decretamos decretamos en el nombre de em Jesús nome de Jesus que esta ciudad, que essa cidade, usted está con el hermano, você está com o irmão, pero está escuchando al profeta mas você está escutando o profeta con el que el hermano se que reunía. aquele irmão se reunia. ¿Me está entendiendo? Vocês estão me entendendo? A veces Às vezes, es muy necesario é muito necessário un tiempo tempo para que la palabra de Dios para que a palavra de Deus nos purifique nos purifique de las cosas que traemos. das coisas que a gente traz. Nosotros recibimos muchos hermanos, Nós recebemos muitos irmãos, pero algo que hemos entendido del mas Señor, algo que temos entendido do Senhor, de hablarles a de ellos, falar a eles, es que por algún tiempo que por algum tempo tienen que sentarse, eles têm que se assentar, tienen que escuchar têm que escutar, para que la palabra para que a palavra los limpie os limpe de todo lo que trae. de tudo aquilo que traz. Porque cuando eso no sucede, Porque se isso não acontecer, traen con ellos eles trazem com eles su lepra a sua lepra. y se vuelve un problema. E isso se torna um grande problema. Um problema. Jesús dijo Jesus disse a sus discípulos aos seus cuando les discípulos, iba a lavar los pies, quando foi lavar os pés, porque Pedro no quería que él los lavara, porque Pedro não queria que ele lavasse, porque no entendía. porque ele não entendia. Pero Jesús le dijo, Porém, Jesus lhe disse: si no te lavaré los pies, se não lavar os seus pés, no tendrás parte você não conmigo. terá parte comigo. Si usted quiere Se você quer participar participar de las cosas de Dios, das coisas de Deus, Dios muchas veces Deus muitas vezes va a tener que limpiarle los pies. vai ter que limpar seus pés. Si no, no va a tener parte, Senão você não vai ter parte, porque va a hacer usted lo mismo, porque você vai fazer as mesmas coisas. aunque no quiera. Ainda que não queira. Es muy común, É muito comum. por ejemplo, Por exemplo, cuando un hijo quando um filho creció cresceu en un hogar num lugar donde el padre era maltratador onde o padre era maltratado y el hijo sale del hogar odiando a su padre, e o seu filho cresceu no lugar olhando seu pai. cuando él sale de su hogar, Quando ele sai desse lugar, dessa casa, aunque odia a su padre por lo que hace, ainda que ele via o que seu pai fazia, o aunque él no gusta de lo que su padre ainda hacía, que ele não gosta daquilo que seu pai fazia, generalmente geralmente el hijo o filho va a terminar haciendo lo mismo. vai terminar fazendo a mesma coisa. Yo tengo un tío Eu tenho um tio que él abandonó abandonou un ministerio como de 1000 personas, donde pastoreaba 1000 um personas, ministério onde pastoreava cerca de 1000 pessoas, porque él vio muchas cosas que se hacían allá. porque ele viu muitas coisas que se faziam ali. Más después, Mas depois, él comenzó a hacer lo mismo, ele começou a fazer o mesmo, pero en pequeña escala. porém em pequena escala. Nunca tuvo un tiempo Ele nunca teve um tempo para que la lepra fuera. para que a lepra fosse raspada. Hace lo mismo Faz o mesmo, en una pequeña proporción, mais em uma pequena proporção. pero lo mismo. Mas é o mesmo. Necesitamos ser limpios. Nós necessitamos ser limpados. Y más E além, cuando hemos estado en un ambiente quando tivermos em um ambiente contaminado. contaminado, No es lo mismo, hermanos, não é o mesmo, irmão. tratar con cristianos Tratar com cristãos de 20 años de 20 anos que vienen que vêm con muchas cosas com muitas coisas a tratar con un recién convertido. do que tratar com um novo convertido. Yo me quedo con el recién convertido. Eu fico com o novo convertido. Más fácil, es todo de cero. É mais fácil porque começa do zero. Cambio el otro, Enquanto que o outro, toca tratar você tem que tratar con las mañas espirituales que trae. com as manias espirituais que traz. Y eso es muy difícil. ¿Verdad? Isso é muito difícil. El Señor nos ayude Que o Senhor nos ajude para ser amorosos y pacientes para sermos amorosos e pacientes
y a los hermanos también e aos irmãos também, para soportar la raspada. para suportar a raspagem. Yo creo que estoy raspando a más de uno. Eu creio que estou raspando mais de um. ¿Você cree, hermano? Sim. Dice en el Senhor. verso 42. Diz então no verso 42. Y tomarán otras piedras Então tomarão outras pedras y las pondrán en lugar de las piedras quitadas. e as colocarão no lugar das primeiras pedras que foram Y tiradas. tomarán otro barro E tomar-se-á outro barro y recubrirán la casa. e você rebocará a casa. ¿Qué es esto? O que é isso? El amor O amor. que el Señor tiene hacia la casa. O amor que o Senhor tem com a casa. Mientras Él quita unas piedras, Enquanto ele tira algumas pedras, Él trae otras ele piedras, traz outras pedras. porque la edificación sigue. Porque a edificação segue. Lo que es inmundo, O que é imundo, el Señor lo va quitando o en el Senhor camino, vai tirando, mas Él va trayendo algo mas nuevo. ele vai trazendo algo novo. Ojo. Outras. Nosotros tuvimos una experiencia Nós tivemos uma experiência con una hermana com uma irmã de edad. de idade. Era muy problemática, Era uma irmã muito problemática. mucho. Muito. Y en algún momento, E em algum momento, aunque todos la queríamos, ainda que todos nós queríamos, se volvió algo muy difícil para la iglesia. todos nós queríamos a ela, mas isso se tornou algo muito difícil para a igreja. Providencialmente, Então, providencialmente, Dios la quitó o Senhor a tirou como una piedra que se quita. como uma pedra que se tira. Pero al tiempo Mas com o tempo, trajo otra hermana. ele trouxe outra irmã. Era muy interesante. E era muito interessante. Tenían la misma edad, Teria a mesma idade, la misma a estatura, mesma estatura, pero esta hermana, porém esta irmã, en vez de ser una carga, em vez de ser um peso, era una bendición. era uma bênção. Cuando el cristiano Quando o cristão no da fruto não dá fruto, y causa muchos problemas, causa muitos problemas, a veces Dios determina às quitar. vezes Deus determina tirá-lo. Y Él quita, E ele tira, pero también pone, mas ele também coloca outro. porque el asunto sigue. Porque a edificação, o assunto segue. Qué cosa, ¿no? Que coisa. Né? Que debe procurar, hermano, Tem que procurar, irmãos. usted ser una bendición Você tem que procurar ser uma bênção para la iglesia, para a igreja. no una carga, E não um peso, não uma carga, no un problema, não um problema. porque a veces Porque às vezes el Señor es paciente, o Senhor é paciente, pero el Señor también corta mas o Senhor também corta y pone e põe barro nuevo barro novo y cosas nuevas. e coisas novas. También, así como el Señor quita el error, lo falso, Assim como o Senhor também tira o erro e o que é falso, también el Señor en su casa também o Senhor em sua casa, levanta nuevos ministros, ele levanta novos ministros, obreros sanos, obreiros sãos, con predicación limpia, com pregação limpa, con vidas con ejemplo, com vidas com exemplo, para que la iglesia para que a igreja avance. avance. Qué bueno, ¿no es el Señor? Que bom nosso Senhor. Que por un lado quita, E ao mesmo tempo que ele tira, Él pone algo nuevo. ele coloca algo novo. Porque Él sigue edificando su Porque casa ele segue edificando a sua casa. hasta tenerla Até tê-la sin mancha y sem sin arruga. mancha nem ruga. Amén. Amém. Sigue diciendo, ya vamos Segue terminando. dizendo, já estamos terminando. Dice en el verso 43. Diz então no verso 43. Y si la plaga volviere a brotar en aquella casa. E se a casa voltar a brotar na casa, Esto es un asunto muy difícil, hermano. agora esse é um assunto muito difícil. Cualquiera Qualquer que estudie la historia de la que iglesia, estudar a história da igreja, usted se va a dar cuenta você se dará conta que la herejía que a heresia y el engaño e o engano es un mal é um mal cíclico cíclico, que vuelve constantemente a la iglesia. cíclico que volta constantemente à igreja. Las herejías As heresias de nuestra época, da nossa época, si usted estudia la historia de la se você iglesia, estudar a história da igreja, ya han sido tratadas, elas já foram tratadas, ya fueron denunciadas, já foram denunciadas, pero tiene la tendencia mas tem a tendência, el maligno o maligno, de volverlas de a... trazer de novo. Hay veces, E às vezes situaciones de iglesias, conosco, situações da igreja, hace 20 años sufrieron un gran daño,
há 20 anos sofreu um grande dano, um grande Pasaron prejuízo. 7 años, Passaram 7 anos, el Señor comenzó a reconstruir todo o Senhor começou a reconstruir tudo. y a los 7 años E aos 7 anos, los hermanos os irmãos que habían vivido eso que viveram isso, volvieron a caer en lo mismo. viveram isso no passado e voltaram a cair nisso de novo. Otra vez, E outra el vez, Señor comienza a reedificar, o Senhor começa a a reedificar, restaurar, a restaurar. y a los 8 o 10 años E depois de 8 a 10 anos, vuelven a caer en lo e mismo. volta a cair no mesmo. Siempre Sempre debemos vigilar devemos vigiar que la lepra no vuelva. que a lepre não volte. Y si la plaga volviera a brotar en aquella casa, E se a praga voltar àquela casa, a brotar naquela casa, después de que hizo arrancar las piedras y raspar la casa, depois de haver arrancado as pedras e raspado a casa, y después que fue recubierta, e depois que foi descoberta, entonces el sacerdote entrará y la examinará, então o sacerdote entrará e examinará, y si parece haberse extendido la plaga en la casa, e se a praga se tiver estendido na casa, es lepra maligna en la casa. então há nela lepra maligna na casa. Inmunda es. Está imunda. Esa frase inmunda Essa frase imunda es un lenguaje que Pablo usa en 2 de Corintios. é uma linguagem que Paulo usa em 2 aos Coríntios. Él habla, E ele fala: salid de allí, pueblo mío, sai dali, povo meu, y no toquéis ninguna cosa. não toquem alguma coisa, Es cuando ya el cristianismo, quando já o cristianismo, por generaciones, por gerações, se ha tornado totalmente inmundo. se tem tornado totalmente imundo. Un ejemplo muy visible, Um exemplo muito claro, que aún es expuesto en Apocalipsis, e aí já foi exposto, ainda que foi exposto em Apocalipse, es el catolicismo romano, é o catolicismo romano, la gran ramera. a grande Ese prostituta. asunto es totalmente inmundo. Esse é um assunto totalmente imundo. Y el Señor dice en Apocalipsis a su pueblo, E o Senhor disse em Apocalipse ao seu povo: salid de allí, sai dali, no toques nada, não toque nada, porque es inmundo, porque é imundo, para que no para participéis que você não participe de las plagas que das vienen contra pragas que ella. virão contra ela. Es increíble, É incrível, por lo menos en Colombia, pelo menos em Colômbia, ver pastores, ver pastores cantantes, e cantores que están yendo al Vaticano que estão indo lá no Vaticano a cantar, cantar, a hacer pactos fazer alianças, fazer pactos con el sumo pontífice. com o sumo pontífice. Algo que para los reformadores Algo que para os reformadores era totalmente inmundo, era algo totalmente imundo, para los pastores de hoy en para os día pastores hoje em dia, son capaces de ir eles são capazes de ir y darse en la diestra. e dar a destra de comunhão. Terrible, ¿no? Isso é terrível. Ese es un tipo de casa E isso é um tipo de casa que ya por generación que tras já por generación gerações pós geração ya es inmunda. está imunda. No puede haber acercamiento. Não pode haver aproximação. Los que quieran conocer a Cristo, Os que querem conhecer a Cristo hay que decirles salir de allí têm que dizer: saia dali, y no toque nada. não toque em nada. Hay que tener cuidado con el ecumenismo en nuestros días. Nós temos que ter cuidado com o comunismo, ecumenismo nesses dias. Dice Então diz, ahí en el verso 46, y cualquiera que entrare en aquella casa durante los días en que la mandó cerrar, verso 46, e aquele que entrar na casa enquanto está fechada, será inmundo hasta la noche. ele será imundo até a noite. Y el que durmiere en aquella casa, Também aquele que dormir naquela casa, lavará sus vestidos. lavará as suas vestes, También el que comiere en la casa, lavará sus vestidos. e quem nela comer, lavará as suas vestes. Lo que hablábamos ahorita, O que falávamos agora há pouco, con el raspar. com o raspar. Si usted estuvo en una casa así, Se você esteve numa casa si assim, usted durmió en una casa se así, você dormiu numa casa assim, tiene que lavarse, você tem que se lavar. porque seguramente Porque certamente, o posiblemente ou possivelmente, se pudo haber contaminado. você se tornará contaminado. Ahí en el 48. Então, no 48, Mas si entrar el sacerdote y la examinare, porém,
tornando o sacerdote a entrar e examinar. y viere que la plaga no se ha extendido en la casa después de que fue recubierta, Se ver que a praga na casa não se tiver estendido depois que a casa foi rebocada, el sacerdote declarará limpia la casa, o sacerdote declarará limpa, porque la lepra ha desaparecido. porque a lepra está curada. Entonces hay personas Então, existem o pessoas casas ou casas donde la lepra era superficial, onde a lepra era no superficial. echó raíz, Ela não fez raiz. no prosperó, Ela não prosperou. fue algo externo. Foi algo externo. Hay veces personas llegan Às vezes as pessoas a chegam un cristianismo peligroso, num ambiente de cristianismo perigoso, mas eso no los contamina. mas isso não contaminou ela. Fue algo externo, Foi algo externo. lo supieron superar Então puderam superar. y la casa declarada E a casa foi declarada limpia. limpa. Existen muchos casos. Existem muitos Usted casos. va a ver que el ejemplo es muy amplio, ¿no? Você vai ver que há exemplo muito amplo. Pero aun cuando la casa es declarada limpia, Porém, ainda que a casa seja se declarada hacía un limpa, ritual final de é purificación. necessário um ritual final de purificação. Ahí en el 48, O versículo 48. en el 49. O 49. Entonces tomará para limpiar la casa 2 avecillas Então, para purificar a casa, tomará 2 aves y madera de cedro, grana e hisopo, de maneira de cedro e estofo carmesim. y E isopo. degollará una avecilla en una Y- vasija de barro Terá que imolar uma ave numa vasilha de barro con aguas corrientes, com águas correntes. y tomará el cedro, el hisopo, E tomará a madeira de cedro e o isopo, la grana y la avecilla viva, e o estofo carmesim e a ave ainda viva, y los mojará en la sangre de la avecilla muerta, e os molhará no sangue da ave imolada en las aguas e corrientes, nas águas correntes. y rociará la casa 7 veces. E aspergirá a casa 7 vezes. Mire esto tan interesante para finalizar, hermano. Olha isso tão interessante para El finalizar. sacerdote tenía que tomar 2 avecillas O sacerdote tinha que tomar 2 aves y además unos ingredientes: e aí adicionar alguns ingredientes: madera, hisopo, madeira, isopo. grana. Entonces, él mataba la primera avecilla Então ele matava a primeira ave y la ponía junto a aguas de e corriente. colocava junto a águas de corrente. Por ejemplo, hay aguas corriendo. Água que corriam. Se águas que tomaba correm. la sangre de la Você avecilla pegava a água do sangue na vasilha y se ponía junto a las aguas e corrientes. colocava junto das águas correntes. Entonces salía agua y sangre. Então saía água e sangue. Eso no le recuerda a usted algo. Isso lhes faz recordar algo. ¿Se acuerda aquel cuando estuvo en la cruz que dijo: Você se recorda quando esteve na cruz o que disse? y yo vi E eu vi y doy testimonio e dou testemunho que de él, que dele, hablando de Cristo, João falando de Cristo, que de su costado e da sua costela salía agua saía água y sangre? e sangue. Hay una provisión de la cruz de Cristo Existe uma provisão da cruz de Cristo que es que é para el pecado, para o pecado, pero no tiene relación al a los pecados que cometíamos antes sin Cristo. mas não tem relação com os pecados que cometíamos antes de Cristo. Eso lo tipifican otros sacrificios. Isso é tipificado em outros sacrifícios. Pero cuando hay apostasía, Mas quando há apostasia, hay afrenta a Dios. aí existe uma afronta a Deus. Y para ser limpios, E para ser limpo, hay una provisión de la obra existe de uma Cristo, provisão da obra de Cristo, en la cual na qual podemos venir podemos vir y decir: e dizer: Señor, ó Senhor, contra ti hemos pecado. nós temos pecado contra ti. Hemos participado, Señor, Nós temos participado, de un Senhor, falso evangelio. de um falso evangelho. Hemos estado tal vez, Señor, Nós talvez temos estado en una casa contaminada. numa casa contaminada. Perdónanos, Perdoa-nos, límpianos. limpa-nos. Mas el sacerdote Mas o sacerdote tomaba con la grana, tomava com con el hisopo y la grana. o isopo, Era como una especie de uma espécie de brocha, esponja, de brocha. y él comenzaba a rociar E ele começava então a aspergir la sangre o sangue sobre las paredes sobre as paredes con agua. com água. Esa agua E essa água es el ministerio é o ministério de la palabra da palavra que trae que traz la obra de Cristo a obra de Cristo y que limpia e que limpa a los cristianos aos cristãos de su apostasía, de sua apostasia, para que delante de Dios para que diante de Deus ellos sean eles sejam reconciliados. reconciliados.
Qué precioso. Que precioso, irmão. Yo percibo, hermano, Eu percebo, irmão, al sacerdote ao sacerdote esparciendo aspergindo agua água y sangre e sangue a través de la predicación de la palabra. através da pregação De la palabra. da palavra, Limpiándonos limpando de nuestras contaminaciones. das nossas contaminações. Porque tristemente, Porque, tristemente, como hablábamos, como falávamos, muchos muitos participamos, participamos, hasta hablamos até falamos de cosas de coisas que no eran agradables al Señor. que não são agradáveis ao Senhor. Mas gracias a Dios, Mas graças a Deus, muchos, muitos, sin merecerlo, sem merecer, el Señor nos ha sacado o Senhor nos tem tirado de un ambiente de ambiente falso, falso, engañoso, enganoso, para seguir a Cristo para seguirmos a Cristo con los de limpio corazón. com aqueles que são limpos de coração. Bendito el sacerdote, Bendito o sacerdote, bendita la paloma, bendita a pomba, que es figura del sacrificio de que é Cristo. figura do sacrifício de Cristo. Porque como dice Hebreos, Porque, como diz Hebreus, sin sangre no hay purificación sem de pecado. sangue não existe purificação do pecado. Ahora Agora, queda la otra vecilla. e existe outra ave. Mira lo que sucedía con la otra. Olha o que acontece com a outra ave. En el 53. O versículo 53. Luego soltará la vecilla viva fuera de la ciudad, Então soltará a ave viva para fora da cidade, sobre la faz del campo. para o campo aberto. Así hará expiación por la casa Assim fará expiação pela y casa será limpia. e será limpa. Por un lado, Por um lado, la primera vecilla a primeira ave nos habla de las consecuencias nos fala das consequências del pecado, do pecado, de la da apostasía, apostasia. que la sangre de Cristo E o sangue de Cristo limpia. limpa. Por el otro lado, Por outro lado, la otra vecilla a outra ave nos habla nos fala de la libertad da liberdade gloriosa gloriosa que Dios le da que Deus nos dá a sus hijos aos seus filhos, una vez han sido limpios de la uma vez que apostasía. eles foram limpos De la apostasía. Ahora son llamados Agora eles são chamados a remontarse a las alturas. para voar às alturas. Ahora son llamados Agora eles são chamados a estar con Cristo, a estar com Cristo, a ser libres en a Él. ser livres nele. Ahí Aí es donde vemos é aonde vemos el final del ritual, o final do ritual, de la casa limpia de la lepra, da casa limpa da lepra, en la figura na figura de la vecilla volando, da ave que está voando. la ave libre A ave livre en Cristo. em Cristo. Qué figura preciosa, ¿no? Figura preciosa. irmão. El Señor nos ayude. Que o Senhor nos ajude. Para nosotros es una gran alegría conocerles, hermanos. Para nós é uma grande alegria conhecer vocês. Esperamos Esperamos que el Señor estreche que o Senhor estreite nuestros vínculos en Cristo. ao leão de Judá.